Agora vamos a ela. A questão que deu o que falar. Ah, Teoricamente, na prova da Assembleia, não tinha matemática financeira mais pesadinha, tá? Era só juros simples, juros compostos. Só que a questão 37, ela envolve uma coisa, uma parte da matéria de matemática financeira e não matemática comercial, que são os descontos. Porém, a FUMAC vai se livrar dessa, de pedido de anulação da questão, porque dá para resolver usando juros compostos, a fórmula de juros compostos. O que eu acho uma grande maldade, porque o aluno tem que ter uma maldade maior para resolver essa questão, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês. Então tá aí a famigerada questão, tá, de juros compostos, que na verdade são descontos compostos. João realizou um empréstimo junto ao seu banco a uma taxa mensal de 1%. Então vamos anotar aqui os dados dessa questão. Eu vou usar uma linha um pouquinho mais fina. Então, olha lá. A taxa é de 1%, a gente escreve 0,01, porque são juros compostos. Porque, professor, aqui no texto não falou que eram juros compostos. Então, presta atenção. Quando ele fala aqui, ó, a taxa mensal de 1% capitalizados em relação ao mês anterior, ô meu querido, os juros compostos é o único que capitaliza a partir do período anterior. O juros simples sempre capitaliza no final, tá bom? Em 12 parcelas fixas, então foi a primeira maldade aí, né? Em 12 parcelas fixas, olha aí, outra coisa que a gente não está muito preparado, né? A questão de falar em parcelas. Então são 12 parcelas, tá? E cada uma no valor de R$ 404. Então vamos usar a letra R para isso. R$ 404 cada parcela. Ele tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando o valor atual das parcelas ainda a pagar, sem os juros mensais. No dia exato do vencimento da 10ª parcela, João decide quitar a sua dívida com o banco. Solicitou ao caixa que realizasse a devida cobrança, no que foi atendido prontamente. E aí ele entregou esse dado aqui para a gente, que a gente vai usar. Vamos lá. A gente vai fazer uma coisa que é uma linha do tempo. Vamos colocar aqui. Essa linha do tempo tem um nome, chamado fluxo de caixa. A gente só vai chamar de linha do tempo aqui. Então, no 10º dia, a minha ficou tortinha. Na 10ª parcela, tá? Ele teria que pagar, então aqui é a 10ª parcela. Então aqui é a 10ª parcela. Essa 10ª parcela, ele teria que pagar R$ 404, que cada parcela é R$ 404. E ainda teria pela frente a 11ª parcela e a última, que é a 12ª parcela. Bacana? Então, 11ª parcela e aqui a 12ª parcela. Então, ele teria que pagar todas elas no mesmo valor de R$ 404. Bacana? Como ele vai adiantar o pagamento, a gente vai ter que descapitalizar essa parcela, essa 11ª parcela. Ou seja, tirar os juros dela. Tá bom? Os juros dela de um mês. Como que a gente faz isso? A gente vai considerar isso aqui como montante. O montante é 404. E a gente quer saber que capital que geraria daqui a um mês o montante de R$ 404. Porque entenda, essa 11ª prestação, ela é 11ª prestação daqui a um mês, lá no mês 11. Então, ela é um montante de um capital hoje.
Então eu vou ter que descobrir quanto que ela valeria hoje, e aí vai ser o capital. A gente vai usar a fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos é essa daqui, ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Tá bom? Ao tempo. Só que é o seguinte, agora eu vou querer o capital. Então, eu vou isolar esse capital aqui. Vou mandar esse cara para lá dividindo. Ficaria assim, o capital é o montante dividido por 1 mais I elevado a T. Eu vou chamar esse primeiro capital aqui de capital A, CA. Então, o capital A é o montante dele, que é R$ 404, dividido por 1 mais a taxa. Lembrando, a taxa está aqui, ó, é 0,01, que é 1%, né? 0,01 elevado ao tempo. É só um mês de adiantamento. Então, capital A são 404 dividido por... Isso aqui embaixo vai ficar 1,01. Tá bom? Então, capital A, faz as contas aí, 404 dividido por 1,01 dá exatamente R$ 400. Então, esse cara aqui, R$ 400, a gente acabou de descobrir. Beleza? Então, nesse mês, no 10º mês, ele vai ter que pagar esses 404 que ele deveria pagar, vai ter que pagar esses 400, que é o adiantamento da 11ª parcela, e vai ter que pagar o adiantamento da 12ª parcela. Eu vou chamá-la de capital B. Tá bom? A fórmula é a mesma, tá? O capital B é o montante, que são R$ 404, a 1 mais 0,01, só que agora elevado a 2 meses. Então, capital B está dando R$ 404 dividido. Isso aqui dá 1,01 elevado a 2, que é exatamente esse valor que ele entregou aqui para a gente. Ele falou isso aqui para a gente, olha lá, ó, 1,01 elevado ao quadrado, esse número estranho até aí. Então, capital B, R$ 404 dividido por 1,0201. Então, capital B está dando, essa divisão aqui, eu fiz a conta, faça aí, dá R$ 396,039, 0,4 reais. Então, o capital B, 396,04. Então, o montante que ele vai ter que pagar nesse dia vão ser os R$ 404 da 10ª parcela, os R$ 400 da 11ª parcela adiantada e os R$ 396,04 da 12ª parcela adiantada. Isso vai dar exatamente R$ 1.200,04. Tá aí. Questão dificílima para esse nível de concurso, tá? Então, uma questão mais voltada para a matemática financeira. O aluno já tem que ter uma expertise maior. E lembrando, a FUMARC não falava de matemática financeira. Falava apenas de juros simples, juros compostos, que é a matemática comercial. Ela só se safou nisso de um pedido de recurso. Eu acho que não cabe, porque a gente conseguiu resolver aqui usando a fórmula de juros compostos invertida. Só que é uma maldade, porque o aluno tem que ter uma incrível capacidade de enxergar isso daqui. Tem que ter uma maldade boa em matemática financeira. Tá bom? Então,
Eu acho que foi a questão mais difícil da prova, mas estamos aí, é assim mesmo. Beleza? Um beijo e até a próxima.